E aí, fala turma! Hoje a gente vai falar como nasce um aplicativo. Estou com a Deara, ela é aqui Product Designer da Fast, e a gente vai ter um papo super bacana, né? Você que já colocou aí energia para fazer um aplicativo ou está pensando em criar um negócio digital desde o zero, desde o começo. Então hoje o papo vai ser muito bom sobre isso. Tudo bem, Deara? Tudo bem, pessoal? Vamos falar agora sobre os bastidores, né, de como nasce um aplicativo. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o Neuroflow, um aplicativo de planejador de estudos que a gente criou aqui na Fest desde o zero. Do momento que a gente teve a ideia, o empreendedor teve a ideia e até o lançamento desse aplicativo. Então a gente vai passar como realmente acontece a casa de máquina, de como realmente acontece o aplicativo, né, nascendo do zero até o lançamento dele. Maravilha. Então vamos lá. É, Vou colocar aqui uma metáfora, porque todo aplicativo, assim como a construção de uma casa, tem um processo. Normalmente as pessoas acham quando vai construir um aplicativo eu quero tal aplicativo, fala a ideia e já acha que vai aparecer magicamente pronta do outro lado, mas não é assim que funciona. A gente tem todo um processo de analisar o terreno, o que é viável, o que não é. Desde a questão de onde vai ficar cada cômodo, as cores, do que vai ser feita a parede. Então, assim, vamos passar passo a passo aí com vocês o que seria o equivalente, né, construção de uma casa em todo esse processo, só que voltado para o aplicativo da Neuroflow. Fantástico, Dê. E o bacana disso, né, quando você faz essa comparação entre uma casa e um aplicativo, faz muito sentido. Porque é aquela coisa, né, quando você vai para o mercado, você vai querer comprar uma casa ou alugar uma casa, tem casas de todos os tamanhos, de localizações diferentes, como que vai ser montada ela, a decoração, né? Então são muitas variáveis, né, quando você quer pensar em construir uma casa. E é a mesma coisa para um aplicativo. Quando a gente pensa no aplicativo, a gente pode pensar no aplicativo pequeno para resolver uma dor pequena, mas ao mesmo tempo a gente pode já pensando que essa dor pequena, esse aplicativo pequeno, pode se transformar em algo muito maior, numa casa muito maior. Mas isso precisa ter boas fundações. Né? E é importante a gente pensar em todos os detalhes dele, não só nas funcionalidades, como também na parte de usabilidade, no design, e tudo isso faz parte para compor realmente um aplicativo vencedor. Bom, e como chega essa demanda pra gente, né, dos clientes? Bom, ela pode chegar de diversas maneiras, a maioria é por conversa de alinhamento mesmo, mas pode chegar por um briefing escrito, que normalmente vai conter referências, ferramentas atuais ou não, ou só as referências tipo, poxa, Dara, eu gostaria de um aplicativo tipo Duolingo, e aí já manda as referências das telas, enfim, e ferramentas atuais que a pessoa está usando no dia a dia, enfim. Bom, quase sempre tudo isso junto e desorganizado, mas às vezes as pessoas elas não têm ideia nem uma noção assim do aplicativo final, ela só tem um problema e chega como esse ponto de partida pra gente. E isso é bem interessante porque é um momento que, né, a gente consegue capturar muito do que está na cabeça. Que a gente brinca, né, de fazer o download da alma aí, da cabeça, do que está na cabeça, na mente do empreendedor. Porque tem muitas ideias, né, e muitas vezes agora eles acabam conversando com inteligência artificial, trazendo já alguma coisa estruturada em inteligência artificial, que às vezes nem sempre é tão verdade assim. Muitas vezes alguns até entram em algumas plataformas para criar algum tipo de protótipo, mas a gente consegue pegar todo esse material que já é pensado ou que está na cabeça do empreendedor e colocar realmente no papel. E esse trabalho ele é fundamental para a gente começar a pensar o que é realmente relevante para um aplicativo de sucesso. Bom, então qual foi o nosso desafio? A Tamara Teixeira, ela é uma mentora de estudos e chegou pra gente com um problema. Os alunos não tinham uma gestão dos estudos em um só lugar. Antes ela rodava toda a operação dela no Notion, então os alunos tinham que entrar no Notion
que ela tinha criado, né? Mas ainda não estava naquela organização ideal que ela idealizou para os alunos dela. E o objetivo desse aplicativo é realmente organizar os estudos dos alunos para um aprendizado mais efetivo de acordo com a metodologia que ela traz também. Excelente. Um ponto interessante da Neuroflow é que a Tamara já é uma pessoa conhecida, né, nesse mundo, já tem vários seguidores, muitos seguidores nas redes sociais, e ela já fazia esse trabalho, né, com o Notion, como a Deara falou. Então, é um processo que ela já fazia manualmente, já tinha seus alunos no dia a dia. Então, para conseguir trazer isso para o papel, para um aplicativo, foi um processo muito mais simples. E ao mesmo tempo, para ela já ter já uma base, a gente fala um pouco mais sobre isso, mas ela já ter uma base de seguidores e alunos, os primeiros passos do aplicativo, de ter pessoas utilizando, testar e validar, foi fundamental. E ela já tinha já pessoas possíveis para ajudar nesse primeiro passo. Bom, e quando essa demanda chega pra a gente tem que responder algumas perguntas antes de prosseguir com a criação do aplicativo, né? Então são questões de viabilidade, questões também de usabilidade. Então, quem usa, né? Quais são o público-alvo e também as personas, qual é o problema? Acho que esse é o mais importante, né? Porque a gente sempre parte para construir um aplicativo a partir de um problema. Como usam no dia a dia, o que gera abandono, como gerar recorrência, perguntas importantes, assim, não só para um aplicativo de estudo, mas para todos os outros que a gente cria também. E isso é interessante porque também você entende o desafio. Fazer um aplicativo, hoje cada vez está mais fácil, mas resolver uma dor de negócio, uma dor de alguém ou uma oportunidade é mais difícil, porque você realmente tem que entender a cabeça de quem realmente vai usar essa solução. E então as perguntas, elas são fundamentais e fazer a pergunta certa nesse momento é mais importante ainda, para que a gente possa realmente olhar para o que é realmente necessário para que aquela aplicação seja um sucesso. É isso aí, nesse processo todo de pesquisa, né, como que a gente responde essas perguntas? Então a gente faz um processo aí de benchmark, que a gente vai analisar o mercado como um todo, né, como que, no caso do aplicativo de estudos, como que o mercado resolve essa questão de organização. Benchmark a gente faz não necessariamente com aplicativos concorrentes, mas também é aquele aplicativo que a gente acharia interessante aplicar alguma funcionalidade. Então, por exemplo, no da Neuroflow, a gente analisou tanto os aplicativos de estudos quanto de organização e agenda. Apps de estudo e produtividade, né, métricas e progresso. Então, como que as pessoas estão nos outros aplicativos, né, fazendo essa metrificação, vendo o progresso dos estudos delas, e modelos de recorrência, né, o que que esse aplicativo tem que faz as pessoas voltarem a usá-lo. Então, disso a gente pega, né, os insights, no caso da Tamara, né, para o Neuroflow, a gente focou muito em recompensa, né, para gerar um retorno no aplicativo, um progresso que motiva, né, uma gamificação e menos fricção no início do aplicativo. Com as personas aí dita por elas, né, de estudantes, vestibulandos e concurseiros. Fantástico, Dê, porque nesse primeiro momento não existe aplicativo nenhum. Então, o que é importante é a gente criar um aplicativo que seja o mínimo viável, que é o famoso MVP. Nesse momento, a gente precisa criar uma série de funcionalidades e fluxos que façam sentido, mas que não precise ser um tamanho grande de aplicativo com várias soluções, porque isso vai custar provavelmente mais tempo e mais dinheiro do empreendedor. Então, esse trabalho que a Deara pontuou agora é fundamental para entender quais são os modelos de negócios já existentes no mercado, quais são os aplicativos que as pessoas realmente usam e entender as pessoas que vão usar, como ela falou, estudantes, vestibulandos e concurseiros, que são realmente as pessoas que vão utilizar o aplicativo. E a gente precisa entender a cabeça e o dia a dia deles.
Isso, e analisar as personas é muito importante, porque é aí onde a gente se coloca no lugar do usuário. Muitas pessoas trazem, vêm pra gente com foco em aplicativo já com o público-alvo, mas o público-alvo não dita o dia a dia daquela pessoa, que vai impactar na usabilidade do aplicativo. Então, por exemplo, público-alvo, mulheres de tanto a tantos anos. Persona, Maria, mãe, concurseira, não tem tanto tempo. E aí a gente já começa a se colocar no lugar do usuário. Pô, não tem tanto tempo para estudo, precisa agendar. Então a gente já começa a montar funcionalidades que precisa ter no aplicativo com base na persona. E com todas essas informações do benchmarking das pesquisas, a gente continua a parte da pesquisa mapeando o fluxo atual quando tem e referência quando trazem. Então aí vocês podem ver as imagens dos bastidores, né? Como eu faço esse mapeamento, eu vou tela por tela falar, esse daqui é a home, esse daqui são planos, e aí eu vou percorrendo todo o aplicativo e anotando insights, anotando o que é bom, o que não é, o que trazer, o que não trazer. E aí, do lado direito, vocês podem ver o Notion que ela utilizava, né, como método para os alunos dela. Então, você pode ver aqui no plano, nesse último print, uma tela bem extensa, pouco visível, assim, em questões de metrificação. Os alunos se perdiam nesse fluxo. Então, quando você analisa, dá para entender o porquê que ela teve essa necessidade de construir um aplicativo, entende também mais as dores dela e cada vez vai transferindo, né? Como a gente brinca, o cérebro do cliente para nossa cabeça. Fantástico. E o interessante aqui é que, no fim, é pensar nesse fluxo que vai ser feito no aplicativo. Muitas vezes a gente acaba se perdendo nesse fluxo. E isso torna a usabilidade do aplicativo inviável, ou ele acaba não tendo muito sucesso. Porque uma das primeiras coisas que a gente acabou ouvindo do usuário é: eu não entendi para que serve o aplicativo, eu não entendi como que faz o fluxo inicial, como eu começo. E essa parte é fundamental você organizar, porque é como que realmente o usuário a gente vai levar o usuário durante todo o percurso para que ele realmente possa ter uma boa, a gente brinca que é o aha moment, né? Aquele momento que ele fala: nossa, esse aplicativo é muito bom, eu gostei muito dele. Então, esse momento de mapear o fluxo é uma etapa primordial, que muitas vezes, às vezes, você está ali com a inteligência artificial trabalhando e achando que ela está resolvendo, e muitas vezes ela está só deixando a coisa muito mais complexa. Então, sempre pensar de uma forma que seja muito mais simples fazer o fluxo e que, lógico, com a cabeça do usuário, a gente consiga levá-lo ele para esse momento uau de expectativa quanto ao aplicativo. E antes de colocar a mão na massa, eu trago aqui uma frase do Peter Drucker, que é o pai da administração, né, considerado pai da administração, que eu gosto muito dessa frase, que é: não basta ser possível, tem que ser necessário. Certamente não há nada tão inútil quanto fazer com grande eficiência aquilo que nunca deveria ter sido feito, que é a questão que o Léo comentou antes do MVP, né? Então a pessoa ela quer, nossa, eu quero um super carro para me levar para padaria. Aí, opa, mas para padaria você pode ir de bicicleta no começo. Aí a pessoa: verdade, meu problema era chegar na padaria, com uma bicicleta eu já consigo. E aí a gente vai complementando, adicionando mais coisa até virar aquele carrão que a pessoa queria. A gente constrói o MVP pensando naquilo que vai resolver, então essa entrega já resolve o problema, mas não tem toda aquela robustez que a pessoa está idealizando como um todo. Até porque essa questão de robustez e tal pode mudar de acordo com o usuário mesmo. Às vezes a pessoa pensa em alguma solução
que depois que o MVP está lançado, ela tem outra resposta do usuário que não era nada daquilo que ela estava pensando e a solução para aquilo seria outra coisa. Então a gente tem todo um processo também até após o lançamento, mas isso eu vou falar daqui a pouco. E essa questão do MVP ela serve para isso, para gente errar rápido, ajustar e acertar mais rápido ainda. Cirúrgica. Segue. Bom, definido o MVP, né, que a gente faz todo um processo de mapeamento, tá? Por quê? Porque nem sempre o briefing ele vai definir tudo aquilo que a gente precisa. Se o briefing tiver lindamente explicando tudo, cada ponto, ok, mas raramente chega assim. E às vezes mesmo assim a pessoa coloca termos técnicos, né, do dia a dia dela, por exemplo, uma coisa muito burocrática de um aplicativo de construção que você não entende aquela linguagem, então a gente precisa fazer uma análise da jornada, conversar com o cliente para entender a linguagem que ele utiliza no dia a dia, o que aquilo significa. E daquilo a gente vai extrair o MVP e depois dessa extração toda, né, para a gente fazer a mão na massa, a gente define de forma macro a estrutura. Por quê? O que a gente faz? A gente chamado de sitemap, né, essa imagem que vocês estão vendo. Um guia de onde vai ser cada coisa. Então a sessão fica dentro da trilha de estudo, ou o histórico fica dentro, não sei, das metas que vão ficar dentro de progresso, que vai ficar dentro disso, daquilo. Por que a gente faz isso antes de construir o aplicativo? Justamente para não gerar um retrabalho pós-desenvolvimento, pós-prototipagem. Então, com esse tipo de imagem, né, o cliente vê e fala, opa, gostaria que fosse diferente. Então, a gente já vai moldando aí conforme a expectativa dele. Exatamente. E tem um ponto interessante aqui, porque também tem a parte técnica. Então, com esse mapa, a gente consegue, né, o time técnico consegue olhar para isso e já começar a modular a arquitetura de dados do aplicativo. Essa parte é fundamental, porque como a Dê comentou, pode acontecer de quando você mudar simplesmente a funcionalidade de sessão para uma outra aba ali da estrutura, tenha que remodelar inteira o arquivo de dados, a arquitetura de dados. E isso vai trazer um trabalho maior, vai ter mais impacto no tempo de desenvolvimento, depois no custo também. Então, essa primeira etapa é fundamental, porque também, tecnicamente, a gente consegue mapear todos os bancos de dados que tem que ser necessário, todas as APIs que vão ser necessárias, para que daí realmente a gente possa ir para uma implementação mais simples, mais direta e mais rápida. Isso. E essa imagem bonitinha que vocês estão vendo é uma ilustração, porque nos bastidores é algo como isso. Dependendo do tamanho do aplicativo, então no real aí é mais ou menos assim que fica, né? Então a gente coloca observações técnicas, faz uma legenda, cada cor significa uma coisa, porque senão a gente fica perdido no meio daquele fluxo, né? Mas aí desde o início até o fim do fluxo do usuário a gente mapeia. Bom, e depois disso, né, tem o sitemap e também tem o Wireflow, que a gente utiliza, ou às vezes a gente já parte direto para o protótipo, que é um rascunho, um esboço, mais de UX agora, tá, de experiência. Então, o caminho que o usuário vai percorrer, muito aquilo também do que o Léo já havia dito, de mapear o fluxo para o usuário não ficar perdido, né, não ser um fluxo tão complexo. Então a gente já começa desenhando aí esse fluxo para simplificar a vida do usuário. E esse rascunho, né, pode ser colorido ou não. Eu gosto de colocar uma corzinha ali com voz da minha cabeça, só para a pessoa já sentir, sabe? Para o cliente já sentir como vai ser, enfim.
e opinar também nas cores, que às vezes preto e branco a pessoa não fala nada, mas quando você coloca uma corzinha ali, ela fala, opa, eu gostaria de tal forma. Então, é uma dica minha aí para você que está construindo o aplicativo para já tirar aquela informaçãozinha do cliente. Então, como tá aí, antes da tela bonita vem o rabisco, né? O esboço à mão que eu faço às vezes. Conforme a gente sabe do público-alvo, do desafio, enfim, e vai trazendo informações, acho que os designers que estão vendo isso vão me entender, a gente já começa a criar as telas na nossa cabeça. Principalmente na questão de analisar a jornada do usuário, né? A criação do MVP em si, quando você está definindo o MVP, a gente desenha na nossa cabeça e eu gosto de passar a mão também para ir idealizando mais. Então a gente também depois tem uma iteração que é idear junto, né, com o cliente, com até os desenvolvedores, que traz essa questão de viabilidade. É importante, e eu ressalto que é muito importante, eles estarem presentes nessa criação do MVP e também dessa questão do fluxo de usabilidade, porque é eles que vão ditar o que é viável ou não com o tempo que foi definido e as tecnologias definidas também. Então a gente testa os caminhos e vê o que vai ser mais simples, o que vai ser melhor, e a gente faz esse esboço, como vocês podem ver aí ao lado, muito parecido com análise de fluxo, né? Só que aqui é realmente como se fosse o fluxo do aplicativo final, para a gente fechar essa parte de fluxo com o cliente e aí definir a questão da roupinha do aplicativo, né? E repara que até esse momento a gente não tem uma linha de código feita, e nesse momento o empreendedor, o cliente, começa a realmente ver material disso acontecendo, né? E isso a parte é importante, porque é nesse momento que o que era até então abstrato, o que eram ainda desenhos ali, né, no papel ali, muito de sticks e tudo mais, a gente agora começa a ver telas. E é nesse momento que começa a ficar claro para o usuário, para o empreendedor, como que vai ser esse fluxo, como que vai ser esse aplicativo. Então é um papel aqui que a gente fala que é 4 a 6, 8 mãos, porque é um momento que realmente a gente vai parar para olhar esse esboço e começar a discutir, e como a Dera montou, de iterar mesmo, de entender se é realmente esse o fluxo, se são esses os campos, se são essas as dores que a gente deveria resolver. Então esse é um momento muito estratégico no planejamento, no desenvolvimento de um aplicativo. É isso aí, e eu gosto de falar também uma metodologia que a gente usa, né, o duplo diamante, só que a gente faz uma mudança no final dele e eu já vou falar sobre ela, mas desde essa questão de criação até o final, né, a gente diverge, né, então o cliente vem com as ideias, as opções e a gente vai divergindo, e aí a gente converge, então divergir para convergir, a gente está criando o MVP, opa, o que vai ficar nessa primeira etapa, o que a gente não vai abordar agora. E aí a gente vai divergir para convergir, iterar para definir. Então essa parte seria de iteração, né, para a gente testar caminhos, ver as opções de protótipo do aplicativo e definir qual vai ser o aplicativo, o fluxo final. E aí depois disso vem a parte do branding, né? Que é a identidade, né? A roupinha do produto, como eu costumo brincar. Então, logos, cores, tipografia, base visual do aplicativo, né? No caso da Neuroflow. Então, nossa equipe fez um super trabalho aí de definir. E, é definido sua carinha? Não, branding é mais que isso, é a marca. Qual que é o tom? A gente faz até o arquétipo. Então, no caso do Neuroflow, a gente trabalhou como aplicativo, né, de organização de estudos. A gente colocou, né, o sábio, o método que traz, né, na comunicação em si, né, dos textos que vai estar no aplicativo, método e conhecimento, e mesclou aí também com o herói, que toda essa questão de gamificação para os alunos, né?
Então, superação e conquista, tudo isso a gente traz na voz do Neuroflow, conforme você vai mexendo no aplicativo. Então, para você ver que louco, a pessoa pensa em fazer só um aplicativo. Ah, eu quero isso, pronto. Mas olha quantas etapas e quantas coisas que a gente pensa por trás desse aplicativo. Até no tom do texto que o aplicativo vai ter, né, para expressar uma conquista, tipo, eba, você conquistou, continue assim, porque tem aplicativos que vão ser mais institucionais, né, que vão vir com um tom de voz mais direto, e outros vão vir com um tom de voz mais amigável. Então a gente pensa literalmente em tudo do aplicativo. Uma coisa também importante é o registro desse nome, né? Porque não basta só definir qual é o nome do aplicativo, mas a gente tem que entender se, por exemplo, esse nome está disponível para ser registrado. Não existe nenhuma outra empresa ou uma marca com esse nome já sendo utilizado na categoria que a gente quer, né, de aplicativo. A gente precisa entender qual que são os domínios que estão disponíveis para a gente registrar esse domínio. Então, no caso da Neuroflow não tinha disponível neuroflow.com.br, mas tinha neuroflowapp.com.br. A gente também pesquisou as redes sociais para ter o arroba, né, no Instagram. Então, tudo isso também faz parte do trabalho para que você já crie uma marca, não só com tudo isso que a Deara passou, mas também com toda a parte legal e tranquilizadora de você ter uma marca única dentro desse mundo. E com isso você ter uma tranquilidade de que você pode seguir com esse nome e realmente colocar energia, colocar investimento na divulgação dele. Bom, e aí a tela ganha vida, porque a gente vai ter toda essa questão do fluxo pronta, toda essa questão de UI que o Brand trouxe, então a gente aplica aqui no Neuroflow e vocês veem esse roxinho bonito, que quando a cliente vê, sorri, fica feliz, é do jeitinho que eu imaginei, até melhor. E aí o nosso coração como design fica quentinho, né? Mas antes de chegar nisso, né, nessa imagem bonitinha do aplicativo final, tem todo um processo, né? Então, da ideia ao protótipo aí que eu falei, o rascunho, né, o esboço, aí depois a gente faz o L-Flow e depois a gente chega no alta fidelidade. Muita gente, é legal mostrar isso porque muita gente pensa que, fiz aqui o fluxo, pronto, acabou, agora você já me dá pronto como tá na minha cabeça. Mas eu não sei o que tá na sua cabeça, não sei o que vai ser melhor para o usuário ainda em questão de branding, para sua marca, aliás, em questão de branding. Então a gente tem que passar por esse processo. Porque senão o resultado final que obviamente seria diferente se a gente sempre seguir o cliente cegamente, sem analisar a questão dos usuários, a questão do mercado em si. A gente tem um retrabalho muito grande depois. Porque a gente lança e aí o cliente percebe nos números, né, no retorno, que não estava tão legal e que realmente faz uma diferença toda essa análise envolvida. Isso é interessante porque vários empresários chegam até mim, eu converso com dezenas deles durante o mês, e muitos deles já criaram o aplicativo em algum outro lugar ou por eles mesmos, mas quando chega, fala assim, Léo, eu não tenho nenhum usuário está entrando no meu aplicativo, o que eu faço? E aí já começa um problema. O problema ele não está no aplicativo agora, ele está desde o começo, né? Desde o momento que foi pensado. Então, você fazer daí depois um retrabalho de pensar em todo foi o processo que foi feito, entender claramente, muitas vezes eu tenho que dar a má notícia de é melhor jogar fora e a gente começar do zero. Ou a gente realmente pensar numa dor muito mais forte do que você pensou. E isso acaba, o empreendedor perdeu tempo, perdeu investimento, né, e energia numa solução que muitas vezes pode não ser, não resolve uma dor, né, como a gente já falou. Bom, como eu falei, tem o processo do duplo diamante, né, de divergir para convergir, idear para definir, mas
não acaba por aí, né? Então, a gente tem o protótipo, a gente vai testar com o usuário, com o cliente. Eu gosto sempre de colocar o usuário primeiro, por essa questão que a gente acabou de falar, né? Que o usuário que vai digitar ali, ele que vai usar o aplicativo. Às vezes é o cliente que usa também, mas a gente gosta, quanto mais pessoa tiver para testar, melhor. E aí vem com esse retorno, né, o feedback, a gente faz os ajustes e faz o protótipo. Então a gente vai fazendo esse fluxo até o protótipo tá redondinho para a gente finalmente passar para o desenvolvimento. Que aí a gente passa, né, pelo Figma no protótipo, o front-end ele vai fazer toda a questão visual, back-end toda a questão do banco de dados por trás, enfim, e aí vai ser feito os testes no aplicativo em si para ele lançar. Léo, você gostaria de comentar alguma coisa dessa parte, né, de código desse processo? Essa parte do design ao deploy, o desenvolvimento em si, que é importante. Muitas vezes a gente tem milhares de ferramentas, plataformas e linguagens de como desenvolver um aplicativo. Hoje em dia a gente tem duas grandes linguagens que são as mais utilizadas, mas nem sempre elas são as melhores. A gente consegue, com o time de especialista, entender claramente qual que é a necessidade, para que a gente não precise colocar uma arquitetura e uma infraestrutura tão grande dentro do aplicativo que vai se tornar o projeto caro ou ineficiente. Então a gente sempre pensa no aplicativo, desde o ano do zero, para que ele seja muito bem performático e otimizado de acordo com a escala do produto. Então, à medida que hoje eu tenho 10 usuários, 100 usuários, eu vou ter uma infraestrutura necessária para isso. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser suficiente para que quando eu conseguir colocar 10 mil, 50 mil, 100 mil usuários, a gente tenha isso performático e que não tenha nenhum problema ou ter que refazer alguma coisa. Então, toda essa parte, tanto do front-end, back-end, banco de dados, são pensados projeto a projeto. A gente tem os especialistas de cada área aqui dentro da Fast para poder ajudar a tomar essa decisão. E isso sempre é bem pensado porque existe um custo atrelado a isso de infraestrutura para manter o aplicativo rodando no ar, mas que isso tem que ser muito bem otimizado para que também tenha performance, para que o usuário não tenha um problema com o aplicativo e saia e vai embora. A gente sabe muito bem como é custoso hoje trazer um usuário para dentro de um aplicativo e convertê-lo em pagante. Então, para que não tenha nenhum problema de infraestrutura, que o aplicativo não funcione direito ou que esteja, a gente tem que pensar muito bem nessa etapa. E aí, lógico, fazer um bom desenvolvimento. A gente hoje usa as melhores ferramentas de mercado para desenvolver, usamos muita inteligência artificial, o famoso vibe coding, para que a gente possa acelerar ainda mais esse desenvolvimento, e isso faz com que a gente consiga desenvolver aplicativos num prazo muito menor do que a maioria do mercado e num custo muito mais baixo também. Então faz com que a gente consiga otimizar isso para você e, lógico, a partir disso a gente consegue fazer a implementação e o lançamento o mais rápido possível. Isso aí não acaba só no duplo diamante, né? Tem todo um processo depois de teste do aplicativo em si. E depois também, depois do deploy, tem o suporte, né? Então, a questão de marketing para atrair novos usuários. Então, a gente sempre fica numa constante evolução. Então, muita gente fala, pronto, lançou o aplicativo, acabou, só venha dinheiro, venha usuários, e não é assim. A gente precisa divulgar, né, esse aplicativo, e depois desse aplicativo, a gente continua vendo, a gente tem que continuar esse processo de inovação. Vocês verem aí o Facebook, o Instagram, que fala, essa versão 3 ponto alguma coisa. Criamos versões depois justamente porque quando você lança, você tem um retorno, né, uma análise do que está funcionando e do que não está funcionando. Você não quer ter uma coisa que não está funcionando no seu aplicativo, você quer que tudo funcione. Ou trazer mais ideias. Mas toda ideia é uma hipótese. E quem que vai falar se essa hipótese é real ou não é o usuário. Então a gente sempre vai implementando depois do lançamento e analisando para a gente sempre estar evoluindo esse aplicativo.
para ser o aplicativo, sabe? Para ser o ideal do aplicativo naquela área que você definiu. Na Fast, a gente tem um plano de crescimento. O que que é isso? Depois que a gente lança o aplicativo, existem inúmeras variáveis para que ele seja realmente um sucesso. Desde o primeiro passo, que é a parte de marketing. Então, estruturar muito bem o marketing para fazer aquisições de usuários, ter uma rede social bem montada, um site também performático para converter isso, os usuários e a baixar o aplicativo, e toda a parte de realmente divulgação é super importante. A gente também tem nesse plano de crescimento toda essa parte de suporte técnico, e é a manutenção do aplicativo para que ele mantenha-se performático e também evoluções dele. Então, à medida que a gente vai construindo isso, os usuários vão usando o aplicativo, eles vão dando feedbacks para a gente, informações valiosas que a gente pode colocar novas funcionalidades dentro do aplicativo. Mais uma vez, a gente começou com um MVP, mas a gente não deveria terminá-lo como MVP. A gente deveria evoluir à medida que os usuários vão solicitando mais funcionalidades e que faz mais sentido para que você tenha sucesso. Além disso, a gente tem também aqui a parte de mentoria, porque criar um aplicativo, a gente abre a internet, as lojas da Google e da Apple Store, existem milhares de aplicativos lá. Como o seu vai ser diferenciado de todos os outros? Então é importante ter ao lado também pessoas que já passaram por isso. Então a gente tem um time aqui de mentores que podem ajudar nesse processo de entender o que são as alavancas do negócio para que realmente ele tenha sucesso. Não só colocar no ar, isso eu vejo muitas pessoas criando aplicativos pela facilidade e colocando no ar, mas não conseguindo usuários, porque tem esse problema inicial de dor, porque não está sendo resolvido, mas ao mesmo tempo, às vezes o aplicativo é muito bom, faz muito sentido, mas ele não sabe como trazer novos clientes, ele não sabe como trazer novos usuários. E esse plano de crescimento que a gente oferece aqui na Fast. Por isso que a gente não se intitula como fábrica de software, a gente se intitula fábrica de negócios. A gente cria negócios aqui através de produtos digitais. E aí onde a gente tem o resultado da Neuroflow, pronta aí para o mundo com a entrega documentada, publicação na App Store, na Google Play e acompanhamento pós-lançamento, que a gente acabou de falar. A publicação na App Store e na Google Play parece ser simples, e não é. É super burocrática. Tem vários campos que precisam ser combinados e preenchidos para que você possa receber as assinaturas dessas lojas. Você também tem que ter contas específicas e o nosso time, a gente tem um time especializado para te ajudar nesse processo, de toda a criação do aplicativo dentro dessas lojas. Ao mesmo tempo, a gente sabe que existem taxas dentro dessas lojas também, quanto à monetização. Então, a gente já faz a conta para que realmente a conta feche e você tenha um lucro com o seu aplicativo à medida que você tenha mais usuários. O aplicativo da Neuroflow está disponível na Apple Store e na Google Play. Então você pode baixá-lo e usá-lo à vontade. Inclusive, se puder assinar, vai ser ótimo também para os seus estudos. E onde o usuário vê um aplicativo, a gente vê um monte de decisão, como vocês puderam ver. Não é tão simples quanto a maioria das pessoas pensam. Tem todo esse processo, aí a casinha fica pronta, né, depois dele. Mas no final tudo isso vale a pena para o cliente, para os usuários e para a gente também que constrói, que faz parte aí desse desenvolvimento todo, ver o aplicativo funcionando, as pessoas entrando, usando, é muito gratificante. É fantástico, a gente fez o aplicativo do Neuroflow junto com a Tamara e o time dela, e para a gente é o que diferencia um aplicativo que é feito, uma tentativa amadora de sucesso, e alguém que realmente quer fazer um aplicativo para impactar ainda mais os seus alunos, novos usuários, conquistar novos usuários, novos clientes, e realmente ter um negócio digital. A gente consegue realmente fazer de forma profissional, do momento zero, de uma ideia, como a gente mostrou, até realmente o lançamento e o sucesso dele. Então, foi um processo super interativo, com um processo muito importante, para que realmente a gente possa construir esse negócio do zero, esse produto digital. E o processo foi muito bem conduzido pela Deyara, outras pessoas também do time que não estão aqui, mas que participaram também, fundamental, e todos os também alunos que participaram dos primeiros testes, validaram, deram feedbacks, e hoje o aplicativo está no ar, rodando e sendo monetizado e cada vez mais crescendo. Pessoal, é isso. Mostramos aqui como nasce um aplicativo do zero. Demos o exemplo do Neuroflow, um aplicativo verdadeiro que a gente criou
em parceria com a Tamara, e está disponível para download. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Esse é mais um vídeo aqui do canal para que a gente possa divulgar como que a gente faz produtos aqui com inteligência artificial, mas pensando no produto do zero. E pode seguir. Me sigam nas redes sociais, eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição do meu Instagram, do meu LinkedIn. Fique à vontade para mandar um oi ali, a gente poder bater um papo. Se você tem interesse em criar um produto digital de verdade, profissionalmente, me avisa, me manda mensagem que a gente consegue sentar e pensar nisso junto. E obrigado, Deyara, pela essa participação, por montar esse material. O seu papel nesse projeto foi fundamental e fiquei muito feliz aí de tê-la com a gente aí nesse projeto. Eu que agradeço pelo convite, Léo. Foi muito legal montar tudo isso, né? Essa aula trazer essa visibilidade dos bastidores. E muito feliz de estar participando aqui do seu canal. Pessoal, eu também tenho um canal no YouTube, se vocês puderem, eu deixo na descrição também do vídeo, seguirem lá o meu canal. Eu vou fazer mais vídeos, né, de product design, mais voltado para o meu dia a dia. E acompanhe aqui o canal do Léo, que tem muita coisa boa vindo por aí. Fechado. Valeu, galera. Vamos nessa. Abraço.